fazer sua. Vamos lá. Hoje ele vai nos falar sobre a maternidade à luz da doutrina espírita. Nós estamos aqui no mês, entrando quase no mês de maio, né? Então vamos ouvir um pouco sobre a importância de Maria. Pronto, seja bem-vindo sempre. Meus amigos, boa noite. Essa luz aqui dá um susto. Deixa eu me ajeitar aqui, peraí. Pode. Pronto, foi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui, peraí. Peraí, tá bom, pode deixar assim. Pode deixar assim, tá bom. Tá mudando? Não, tá pode deixar, tá mudando, pode deixar. Não, não tá mudando aqui. Ah, tá. Esse aqui. Enquanto ele ajeita aqui, que as nossas primeiras palavras sejam de gratidão a Jesus. Permitiu a todos nós que dedicássemos um pouco do tempo do conturbado dia, para que pudéssemos estar aqui na noite de hoje, para ouvir um pouco dos seus ensinamentos, ouvir um pouco dos seus feitos, e ouvir um pouco de tudo que Kardec nos trouxe, confirmando a vinda de Jesus, como Consolador prometido. Sara, eu gostaria de te agradecer, apesar de eu falar que eu não te conhecia, porque não tinha foto, sua voz está muito jovem do celular. Fazer o quê? A pessoa conhece. Mas eu já conhecia, mas a Sara fez contato, vai fazer palestra, pode ir, posso, beleza. Uma voz tão jovem, eu não associei a voz à pessoa, não que ela seja mais idosa, não é isso. Não que a voz não combine também, mas teve uma dificuldade. Quando eu olhei, eu falei, já sei quem é. Tá feito. Só um minutinho. Só. Meus amigos, o nosso tema de hoje é um pouco desafiador. Vai falar sobre mãe. Falar sobre paternidade. O que vocês lembram? O que vem à mente de vocês? Quando vocês pensam nas suas mães. Eu já adianto, eu já vou dar spoiler. Mãe é eterna. Independente do plano que ela esteja. Quer na terra, quer no céu. Ela estará sempre ao nosso lado. Eu já perdi a minha. Eu perdi a minha cedo, com 13 anos de idade. Nossa. E eu demorei um tempinho para entender. Eu era católico. Criticava esse Deus maldoso. Mas aos poucos, quando eu fui entendendo, eu fui aceitando, eu fui percebendo que ela está do meu lado até hoje. Talvez hoje a gente consiga se comunicar até mais do que quando encarnados. É que às vezes a gente não consegue perceber. Às vezes a gente está com o coração tão apertado, com o cérebro tão acelerado, que a gente não consegue perceber. Podemos começar? Então vamos nós. Pronto, aí você O vai. ano é 33. Aí você vai. Tá bem. O ano é 33. Esta cena. Ele acabava de ser flagelado e torturado na Fortaleza Antônia. É uma sexta-feira qualquer, do mês de abril do ano de 33. Nós todos estamos lá, em Jerusalém. Há 5 dias atrás, aquele mesmo homem que sai esfarrapado da fortaleza tinha sido ovacionado quando entrou sobre um jumentinho naquela humilde cidade. Jogavam ramos ao chão para que ele pudesse passar. Ali estava o Filho de Deus, ovacionado pela multidão que assistia. Mas agora ele já avançou 5 dias. Ele já foi condenado. Ele vai iniciar os 600 metros mais tristes da história do mundo. Por 600 metros, ele vai carregar a sua cruz. Alquebrado, destruído de tanto sofrimento de flagelação e tortura. Ele aparece, olha de frente para a multidão, coloca a sua cruz no ombro e começa a carregar. No meio da multidão está uma mulher, com 3 amigas e um amigo. Ela olha aquele homem que havia saído do seu ventre e ela nada pode fazer para salvar o seu filho. Mas ela acompanha, misturada no meio da multidão, anônima. Ao lado dela, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Maria Marcos. E o único dos apóstolos que teve a condição de acompanhar, a coragem de acompanhar, era João, o discípulo amado. Seu filho começa a andar. Em menos de 100 metros, ele não suporta o peso da cruz e cai.
E a mãe não pode sair correndo para levantar o filho. Ela tudo assiste, calada e sofrendo. Mas no meio da multidão sai uma mulher. E essa mulher vai lá secar o rosto de Jesus. Essa mulher que seca o rosto de Jesus, por ironia do destino, é a mesma mulher que anos atrás havia sido curada de uma hemorragia que durava 12 anos. A mulher que seca o rosto de Jesus é Verônica, a hemorroísa. O exemplo de fé, que bastou tocar na veste daquele homem para estar curado. Seu filho continua caminhando. O peso é intenso da cruz. Imagine a quantidade de pedras que atiravam sobre ele. Os gritos, aquele que havia sido idolatrado há pouco tempo. E ela está ali perseverante ao lado do seu filho. Seu filho cai pela segunda vez, como se o joelho dela dobrasse ao chão junto. Ela não pode fazer nada. Mas aí, um olhar de Jesus para o meio da multidão encara Cirineu. E Cirineu sente a dor do mestre. E Simão, o Cirineu, vai até lá e ajuda o mestre a chegar até o Gólgota, até o Morro da Caveira. Sua mãe está lá junto com ele. Ao chegar lá, a mãe começa a entender o que é dor. Porque ela vê seu filho ser pregado na cruz. E ela vê a cruz ser levantada. Seu filho está olhando para todos. Calmo, sereno e tranquilo, espiritualmente falando, mas sofrendo como humano. Eu fico imaginando ela ali ajoelhada aos pés da cruz. O filme que deve ter passado na sua cabeça como mãe. Ela que trouxe ele ao mundo, que educou, que ajudou a criar, que tinha consciência da missão que ele ia realizar. Ela nada podia fazer, além de se resignar. Talvez seja naquele momento que ela lembrou de Gabriel. Quando Gabriel aparece para ela e anuncia que ela vai ser mãe do filho do homem, que ela vai ser mãe do filho de Deus. Ela olha para Gabriel e responde: Eis aqui, a escrava do Senhor. Talvez nessa hora, ao ver seu filho preso na cruz, pronto para partir, ela tenha repetido: Continua aqui, a escrava do Senhor. Só que a dor é intensa. O filho olha para todos e solta uma frase que desmonta completamente a mãe. Quando ele está nos seus últimos momentos, ele olha para todos nós. Será que nós não estávamos lá? E diz: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que estão fazendo. E a mãe entra num pranto convulsivo. E é abraçada por João, que dá os seus ombros para que ela chore. E ao ver aquela cena, Jesus olha para aquela mulher que durante toda a sua vida ele jamais chamou de mãe. E diz: Mulher, eis aí teu filho. E olha para João, que está com a sua mãe nos ombros, e diz: Filho, pela primeira vez ele vai dizer: Eis aí a tua mãe. A nossa palestra de hoje é sobre ser mãe, no padrão de Maria de Nazaré. Eu espero que ao final nós vamos terminar a palestra com um poema chamado Retrato de Mãe de Maria Dolores, que é um resgate que Maria de Nazaré vai fazer no plano espiritual a Judas, aquele que entregou o seu filho. Deu para ambientar, que é seu? Podemos ir em frente? Vamos nós. Agora vamos trazer para uma história moderna. Aí está uma família humilde que passava certa necessidade. O filho tinha seus 20 anos de idade, morava sozinho com a mãe. E ele sai para fazer um serviço de obra, para ganhar uma diária, para dar para a mãe alguma coisa de comer, porque a mãe estava passando fome, cara. Esse filho recebe seus R$ 50, retorna para casa à noite. E diz para a mãe: Vai, mãe, compre aquilo que a senhora mais gosta. Esse dinheiro é para você. Compre a comida que a senhora mais gosta. Esse filho cansado do trabalho, vê sua mãe sair, volta, vai tomar o seu banho. Quando ele volta, a mãe está de volta na cozinha, preparando um lanche. E essa mãe: Olha, meu filho, eu trouxe a nossa comida.
Eu trouxe esse lanche, que é o lanche que você mais gosta. Eu trouxe o cachorro quente. Ele fala, mas mãe, a senhora odeia cachorro quente. Eu pedi para a senhora comprar uma comida que ele fizesse feliz. Então, meu filho, o que me alimenta é a sua felicidade. Então, esse cachorro quente, eu não vou comer. Mas eu faço questão que você coma. Essa é a Maria atual. A Maria de hoje. A cena que nós costumamos ver nos nossos lares está muito parecida com essa que está aí. Qual foi a última vez que você almoçou ou jantou com a sua família? Qual foi a última vez que você orou com a sua família? É com a família. Às vezes, quando eles estão conectados em casa, com os aparelhos telefônicos, com as televisões, com as séries, com os iPads, com os notebooks, com as redes sociais, eles se esquecem de se conectar com quem está do lado. Eu já soube casos de mãe trocando WhatsApp com o filho dentro de casa. Nós, cada vez mais, estamos precisando nos aproximar, mas cada vez mais nós estamos nos distanciando um do outro. Esse aparelho mágico que ajuda muita gente, da mesma forma que ele aproximou muitas distâncias. Hoje em dia você fala ao vivo com o Japão. Ele distanciou demais as proximidades. E nós precisamos lutar contra isso. Quem tem Instagram? Ah, só nós? Vou perguntar para os encarnados. Quem tem Instagram? Facebook? Twitter? Canal do YouTube? Vou fazer uma propaganda no final. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Jesus não tem rede social nenhuma. Ele não precisa de Wi-Fi. A conexão é direta. Basta você chamar que ele vem. Não precisa de senha. A rede é aberta. O que você usa mais? A prece ou Instagram e Facebook? Onde é que você vai resolver seus problemas? Nós somos espíritos. Às vezes a gente vai começar uma conversa, a gente começa assim, Deus que me perdoe, mas você está sabendo de fulano? Não vai perdoar. Vai. A lei de causa e efeito está aí. Nós temos consciência para entender o que estamos fazendo, né? Vamos voltar ao nosso tempo. Qual é o conceito de família antes de entrar na maternidade propriamente dita? A família é um laboratório divino. E o conceito de família que eu trouxe, que eu mais gostei de tudo que eu pesquisei, é esse aqui, ó. A família é uma escola divina, divina, de aprendizado e reajuste. É aí naquela família que estão reunidos os espíritos que têm afinidade, mas normalmente é que tem problema para resolver. É ali naquela família que está o celeiro para a evolução espiritual de cada um de nós. Tem um poema de Chico muito lindo, eu não trouxe porque não vai dar tempo da gente ler, que é Nasceste onde precisares. Vestistes a roupa que veste, tens os pais que mereces. E por aí vai. Depois pesquisem que essa poesia é maravilhosa, é um texto lindo. Às vezes eu vejo um jovem olhar para mim e falar, mas Alexandre, eu não pedi para nascer. Eu falei, pediu. Pediu para nascer exatamente onde você nasceu. Mãe, quando aquele seu filho dá problema, é ali que está a prova. É ali que você vai ter que dar mais amor. É ali que você vai ter que dar mais carinho e atenção, mesmo que seja ignorada. Mas é ali. Quando está tudo bem, não tem graça. Se a gente ficar eternamente feliz, a gente é humano, espírito imperfeito, a gente estaciona, a gente para e se acomoda, esquece de ver quem está sofrendo ao nosso lado. É como se a gente entrasse numa masmorra, num casulo. Tá tudo bem. Desce, sai do seu apartamento que você vai ver que não tá tudo bem. Pode estar tudo bem com você. E se você não ajudar, pode não ficar tão bem com você. A família precisa viver dentro de um local, de um lar. E o lar não se mede pelo tamanho do apartamento, pela quantidade de eletrodoméstico, pela quantidade de carro que tem na garagem, pela roupa que é vestida, se é de marca, se não é. A verdadeira medida do lar está no amor, no carinho, na partilha, no enfrentamento da dor, no cuidado mútuo. Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí eu pergunto para você, quem é o próximo, mais próximo de você?
que às vezes a gente faz milhões de caridades, trabalha no bazar, traz prenda, vai para não sei aonde, vai na instituição tal, quando chega em casa briga com o marido, briga com o filho, destrata quem está lá dentro. Mas Jesus não te ensinou? Próximo é o que está do teu lado, desde que você apareceu no mundo. Ninguém é mais próximo que um pai e uma mãe de um filho. Por mais ausente que a mãe seja, por mais ausente que esse pai seja. O lar é um laboratório de experiências reparadoras onde a dor e a alegria se alternam para promover o progresso e a evolução espiritual. Meus irmãos, a gente está no planeta de provas e expiações. Desculpa lhes informar. A gente veio para sofrer. Senão a gente estava no mundo de regeneração. Agora, a forma como a gente encara o que a gente precisa viver muda tudo. Muda tudo. Se você trocar reclamação por oração, muda tudo. Quer ver um exemplo? Ai, por que eu? Isso vai acontecer logo comigo? Isso é uma forma de pensar. Isso aconteceu comigo. Jesus, me ajuda, eu preciso sair dessa. Vai mudar tudo. Vai mudar a forma do problema, vai mudar tudo. Conhece a senhora? Conhece a senhora? Um dos espíritos mais evoluídos que já encarnou entre nós. Perguntaram para ela o que é ser mãe. Vamos ler a resposta. Sem se emocionar. Vamos ler a resposta. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, eles não viverão sua vida. Ensinarás a cantar, mas eles não vão cantar a sua canção. Ensinarás a pensar, mas eles não vão pensar o que você pensa. Porém, saberás que cada vez que eles voarem, sonharem, viverem, cantarem e pensarem, ali está a semente que você plantou. Ali está a semente do caminho que foi ensinado, que foi aprendido. Isso é ser mãe. Eu confesso a vocês, ser pai é fácil. Frustra um pouquinho, porque ele nunca vai conseguir ser mãe. Um pai jamais vai conseguir ser mãe, por melhor que ele seja. A gente vai falar da gravidez mais para frente. No livro dos Espíritos, tem essa questãozinha que é a 890 que pergunta o seguinte: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Olha essa pergunta absurda, aparentemente absurda, Kardec faz. Ele está querendo dizer que o amor de mãe é a mesma coisa que o amor de fêmea e filhote? O amor humano da mãe de um homem é o mesmo amor da mãe de um cãozinho? É a mesma coisa? Aí vem a resposta para a gente entender que ele foi inteligentíssimo na pergunta. É uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Aí tudo bem, todos amam. No animal, porém, esse amor se limita àquelas necessidades materiais. É muito comum quando o filho está pronto, ele vai embora, nem olha mais para a mãe. Qual é o filhote que tem que ver a cadela? Que vê? É muito difícil. Isso aí em qualquer parte do reino animal. No homem, não. No homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha filho até depois do túmulo. Isso aqui é profundo demais. Às vezes a gente acha que o filho está criado para resolver o problema, já cumpriu sua parte. Não! Não, eu vou ser avô agora, estou vibrando aqui. Eu vou ser avô daqui a 4 meses. Estou tentando descobrir o que é isso ainda, mas eu vou descobrir. Eu acho que eu não tenho a cidade toda, mas vamos lá. Vamos em frente. Quando a gente fala de amor materno, eu trago para vocês 3 situações que é muito comum de acontecer. Lá na esquerda, as mães que amam demais, mas amam a ponto de sufocarem os seus filhos. Vamos agora para o outro lado, para o outro canto. A virtude está sempre no meio, né? Vamos para o outro canto. Algumas mimam tanto esses filhos que não os preparam para viver a vida adulta. A mãe Maria está aqui. Maria foi aquela que amou demais o seu filho, mas soube exatamente a hora que ele tinha que ir embora. É muito comum na psicologia a gente ter a síndrome do lar vazio, do ninho vazio. Eu já passei por isso. É horrível, mas é necessário. E aos poucos você percebe que se você conseguiu fazer um bom preparo, tudo muda. Você vai ter um monte de alegria.
E na hora que você precisar, eu vou falar, mas já vou adiantar. Para onde é que você corre quando aperta o problema? É no colo da mãe. Ninguém corre pro pai. Por isso que é ruim ser pai. Vou correr pra mãe. Minha mãe faleceu, eu tinha 13 anos. Até hoje eu corro pro colo dela. Até hoje. E ela vem. É assustador. Vem por psicografia. É assustador. A gente, eu, espírito, eu digo, é assustador. Pô, tá, o espírito se assusta porque tá pronto ali, vem na hora. Vem na hora. E aí? A gente acha que tá tudo bem. Quantas mães dão a sua vida a tal ponto que mal conseguem ver os filhos? Porque elas precisam trabalhar para colocar nos seus filhos o alimento. Precisam dar o mínimo de roupa para vestir. Quantas mães estão na rua pedindo os seus filhos nos braços? Podem ter certeza que essas mães sofrem muito mais que nós. Mas elas também são muito mais amparadas que nós. Elas não estão sozinhas. Há uma falange de espíritos tratando daquelas mães, incutindo coragem, força. Não deve ser fácil sair de casa às 4 da manhã, voltar às 10 da noite. Quando chegar em casa, tem que preparar a comida no dia seguinte, limpar a casa e deixar tudo em condições para os filhos. Ela não tem ninguém com ela, ela e os 2 filhos. Mas da mesma forma que nós temos esse tipo de mãe, nós temos esse tipo de mãe que não aguenta a pressão, não aguenta a dor, não sabe abnegar a sua vida e abandona seus filhos. Nós vamos falar de todos esses tipos de mães na noite de hoje. Temos uma outra mãe, que ela vai além de um abandono. Ela maltrata seu filho. Ela compete com o filho. Muito comum em mãe e filha. A filha está ficando mais bonita que eu, vai ficar. O tempo é perfeito, vai ficar. Se não ficar, tem alguma coisa errada. Vai ficar. Não adianta esticar, puxar, entortar, virar de cabeça para baixo, com muita harmonização facial que a pessoa não consegue rir. Não ri. Porque não consegue aceitar que a vida continua, que a vida evolui. E a filha vai superar a mãe, não tem jeito. Mas a resposta também nos é trazida por Kardec. Na questão seguinte que nós lemos, a 891. Estando na natureza o amor materno, como é que existem mães que odeiam os filhos? E não raro desde que eles nascem. Quando é que a mãe começa a ser mãe? Alguém pode me dizer? Na gravidez, na gestação? É muito antes. É muito antes, a gente vai ver daqui a pouco. É lá no planejamento reencarnatório. Quando você aceita aquele filho que bate na sua cara quando nasce, mas você aceitou trazer ele. Normalmente assim funciona. Às vezes tem aquelas encarnações que nós sabemos que são compulsórias. Mas normalmente não é o que acontece. Mas pode ter certeza, você tem um filho rebelde dentro da sua casa, você tem todo um amparo espiritual para resolver a rebeldia do seu filho. É que às vezes a gente não consegue. Porque a gente fica só na parte humana da rebeldia. Esquece do todo. Tem uma história bastante interessante. Isso é real. Mas é de um pai. Eu vou trazer só para ilustrar. O menininho ia para o colo do pai desde que nasceu. Bastava ele tocar no pai para o garoto entrar em prantos. Foi evoluindo, foi evoluindo. Quando o garoto estava com seus 2, 3 anos, ele do nada, quando o pai estava perto dele, ele dava um tapa na cara do pai. E mal se comunicava com o pai. A família era espírita. Foi levado o problema ao centro. E numa sessão de desobsessão veio o obsessor. Aquele pai, numa vida anterior, havia matado aquele filho, que agora vem de novo como seu filho, para que eles resolvam o problema. Depois dos 3, 4 anos de tratamento, tudo ficou maravilhosamente bem. Agora imaginem o que é perseverar, tolerando tomar um tapa na cara do seu filho durante 3 ou 4 anos. Com amor, com carinho, com resignação. Com certeza esse resgate foi feito naquela encarnação. Vamos à resposta. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu. O filho escolhe encarnar ali, para passar pelaquela provação, por ser odiado pelos pais, que talvez na outra encarnação ele tenha feito a mesma coisa ao contrário. Em todos os casos, aquela que é uma mãe má, pelo amor de Deus, todas aqui são mães boas, né? Aquela que é uma mãe má, pode ser a encarnação de um mau espírito, um espírito pouco evoluído, imperfeito. Mas fica tranquila, mãe e filho, porque essa violação das leis da natureza não vai ficar impune.
Você vai ter que acertar as contas. Tanto quando você é o filho que destrata, quando você é a mãe que maltrata. Não vai. Nessa encarnação pode achar que você vai se safar, mas calma. Quando os filhos causam desgosto aos pais, os pais estão desculpados de não dispensarem a ternura? Às vezes você faz tudo pelo aquele filho e ele desvia. Ele vai para um rumo que você tem certeza que você não ensinou ele a fazer. Isso acontece, é comum. E a pergunta é justamente essa. Quando isso acontece, os pais estão desobrigados de amar os seus filhos? O que vocês acham? Os espíritos, quando respondem, eles respondem às vezes de uma forma meio grossa. Não. Começa assim, não. Porque quando acontece essa situação, é encargo que é confiado para aquele pai, porque aquele pai tem competência para solucionar o problema. É a missão deles consiste em se esforçar para emancipar os filhos para o bem. Ainda mais do que se fosse uma maternidade normal. Ademais, esses desgostos são a miúde a consequência de mal feito que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde eles. Às vezes não tem nada a ver com a vida passada. É que você não educa o seu filho desde cedo. Você não quer ter o trabalho, você tem que ir para o cabeleireiro, você tem que comprar roupa nova, você tem que trabalhar até não sei quantas horas da noite. A gente vai falar isso daqui para frente. Não precisa começar a me olhar todo. Você tem que fazer isso tudo também e ser mãe. E aí vem uma outra parte, para a gente refletir um pouquinho. As responsabilidades trazidas pela maternidade são imensas, porque ela demanda o ensino e o acompanhamento de todos os caminhos a serem trilhados pelos filhos ao longo da vida. Ao longo da vida. Eu podia até completar essa frase. Ao longo da outra vida também. Há que se abdicar de muitas coisas pessoais para ser mãe. Mãe é dedicação. Mãe é amor. Quando Jesus conversava com seu pai, pensou eu vou ensinar todo esse amor que você me ensinou. E eles não vão entender. Nós já estamos tentando entender tem mais de 2000 anos. A gente não consegue. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo esse problema? Sabe o que Deus respondeu para ele? Jesus, meu filho, fica tranquilo. Eu vou colocar na terra um ser chamado mãe. É a mãe. Mãe é o maior exemplo do amor de Jesus. Não é o pai, não. É a mãe. A mãe é a personificação de Jesus encarnado novamente no meio de nós. Para transmitir aquele amor que às vezes nós não temos condições de ensinar ou de aprender. As funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Aqui Kardec faz uma pergunta. A importância é igual dos dois? A gente acha que a resposta é sim, né? Não. A importância da mãe é maior. A mulher tem muito mais importância do que o homem. Porque é ela quem traz a gente ao mundo. É ela quem nos ensina as primeiras noções de vida. Você já viu alguém nascer sem presença de mãe? Mas você já viu muita gente nascer sem presença do pai. Mas sem presença de mãe nunca. Quem é que é mãe? Só por curiosidade. Minha mãe? Quem é mãe? Quem é mãe? Tem pouco, né? Acho que é medo de falar, porque eu não aprendi a palestra ainda. Aí o pessoal está com medo. Não há uma única mãe que não exerça influência sobre os seus filhos, mesmo que ela seja uma mãe ausente. A maternidade tem seus mistérios, não tem? O mistério começa no início da maternidade. É uma missão tão misteriosa que desde o momento que aquele serzinho entra no seu ventre, ali tem outro perispírito. Ali tem um outro espírito dentro de você. É por isso que você conhece o seu filho pelo cheiro. Você sabe quando você pega aquele neném no colo, se ele está chorando por mãe, se ele está chorando por birra, se ele está chorando por fome. O pai não consegue nunca ver isso. Às vezes está com o neném no colo, a minha esposa olhava para mim, você é manha. Tá com você é manha, daqui. Acabou. A gente não tem esse dom. A mulher passa 9 meses carregando seu rebento e é 9 meses que ela faz um curso de especialização em percepção fluídica. Tá ali os dois juntos o tempo todo. Como se fosse um médium. É aquele espírito com médium ali o tempo todo. E a gente às vezes esquece disso. Ela capta as emissões do seu filho e interpreta desde cedo. Como é importante conversar com a criança na gravidez. Isso já é provado cientificamente hoje em dia.
Qual a importância, o carinho da mãe, como dói o filho saber desde a gravidez que ele é rejeitado. Ele não é querido. Isso aí tem reflexos comprovados pela psicologia. A gravidez corresponde ao maior período de trânsito mediúnico que você tem notícia. Você fica ali incorporado, entre aspas, 9 meses, vivendo aquela vida. E à medida que ele vai crescendo, o perispírito vai se expandindo, esse intercâmbio é cada vez maior. A mãe conhece seus filhos pelo jeito de andar de longe, pelo modo deles respirarem, pelo modo deles olharem. A mãe olha para o filho e sabe que ele está com dor, se ele está feliz, se ele está alegre, se ele está birrento. O que ele vai fazer? A mãe sabe. Mas dá outra coisa, mãe. Cuidado. Você jamais vai conseguir se esconder do seu filho. Porque essa simbiose foi tão bacana na gravidez que ele também sabe. Não dá para enganar. Hoje em dia, eu tenho uma sobrinha que ela tem 7 anos de idade. Eu me assusto. Não dá. Aquela história que bicho papão. Ih, ela, ela olha para mim, tio. É isso que você vai usar de argumento? Assim? É isso que você vai usar de argumento? Na idade dela, eu não sabia nem o que era argumento. Essa geração vem com uma velocidade de aprendizado, com uma velocidade absurda de. Quer ver um exemplo clássico? Dá um controle remoto na mão se eu tivesse uma criança pequena dessa. Eu tenho uma coisa que eu acho engraçada, mas eu conto porque foi ridículo para mim, mas hoje eu acho engraçado. Quando a minha sobrinha estava com uns 4 anos de idade, mais ou menos, ela ganhou um tabuleiro que tinha os animais. Aí eu boto a zebra na zebra, bota sei o quê, bota sei o que lá, sei o que lá. Aí meu irmão, ó, fica esperto que agora ela tá falando inglês. Eu falei, como assim ela tá falando inglês? De ver no YouTube, de desenhos que a gente olha. Ela aprendeu a falar inglês. Aí eu falei, tá bom, agora vamos brincar de colocar os animaizinhos no local certo em inglês. Dog, ela foi lá e botou o cachorro. Cat, call, horse. Ela me deu a zebra. Tio, como é que é zebra em inglês? Zebra. Não, tio. É blue. Eu não sei até hoje. 4 anos de idade. Isso não é exceção. Isso não é mais exceção. Isso é regra. Tá bom? Já que nós paramos. Jamais uma mãe se esconderá de seu filho. As nossas mães são instrumentos que Deus colocou na nossa vida, eu já comentei. É instrumento de Deus que Deus usou para manifestar o amor de Jesus na terra. Qual é o grande mistério da matéria? De onde vem a força de ser mãe? De onde vem a coragem de ser mãe? De onde vem o desespero de ver o filho sofrer? E fazer tudo para resolver aquele problema. Não vou responder agora. Só no próximo slide. A mulher pode ser rica e inteligente. Pode ser pobre, ignorante, simples. Mas todas elas têm a mesma habilidade para ser mãe. Porque a maternidade é uma lei da natureza. Criada por Deus. Toda mulher nasce com uma estrutura pronta para a maternidade. Ela pode não querer ser mãe. Às vezes ela quer tanto ser mãe. Mas ela não é abençoada com filho. Mas mesmo assim, ela pode ser mãe dos filhos dos outros. Ela pode ser mãe dos sobrinhos, dos netos. Ela pode ser mãe dos próprios pais, mais para frente. Elas podem ser mães aqui, fazendo atendimento fraterno, consolo. A mulher sempre tem esse dom maternal, por mesmo que ela não exercite, fisicamente falando. Mas nada impede que ela exercite, espiritualmente falando. Sai à rua que você vai ver se tem capacidade todo dia de ser mãe. Eu gosto de falar isso, nego me olha torto. Vocês conhecem a história de Paulo Estevam? Um livro maravilhoso, o melhor livro que eu já li na minha vida. As primeiras comunidades cristãs, que nós chamamos de Casa do Caminho, eram casas em que abrigavam pessoas com sérios problemas de saúde, de pobreza, de não ter lugar, discriminados pela sociedade. Eu fico imaginando como seria, eu faria a Casa do Caminho no dia de hoje. Eu moro ali na Paula Freitas, Copacabana. Se eu descer da Paula Freitas e andar 2 quarteirões, eu consigo levar para minha casa uns 10 moradores de rua. Dá um banho, dá uma janta, bota eles para dormir, depois libera no dia seguinte. Isso é a Casa do Caminho.
Por que a gente se atrasou tanto e não consegue fazer mais isso? Eles conseguiam lá atrás, mas não era com 10, era com 500. A gente é capaz de dar bom dia para o morador de rua. Eu não estou falando que eu dou, não, hein? Não sou perfeito, não. Só estou despertando o alerta. Como é que a gente evoluiu, né? Na matéria amorosa, digamos assim. Às vezes elas não conseguem ser mães, isso aí eu já falei. As mães adotivas também já falei, etc. O mistério da mãe. Não foi. Tum. É o amor. É impossível ser mãe sem amar. Cuidado. O ódio também é uma espécie de amor. Totalmente invertido, mas é. A mãe ama seu filho, independente de quem ele seja. Quer ver um exemplo? Alguém aqui já fez o exercício de visitar um presídio? O amigo pode não ir. A esposa pode não ir. O marido pode não ir. O filho pode não ir. Mas a mãe sempre vai. Chico disse quando ele chegava nos presídios. Perguntaram uma vez para ele se ele não tinha medo de ir aos presídios, tamanho os outros filhos obsessores que poderiam subsidiar ele. Ele olha para o cara que perguntou e diz: meu irmão, a resposta que eu vou lhe dar é muito simples. Não tem nenhum espírito obsessor lá dentro. Porque os espíritos obsessores já conseguiram o que eles queriam. Estão presos. Mas se você soubesse a quantidade de espírito de mãe que está lá chorando e pedindo para a gente salvar o seu filho, você talvez não tivesse a força necessária para entrar dentro de um presídio. Porque é o que eu sinto quando eu entro lá. Ele ia, toda semana praticamente. O homem de bem é amado pela sua mãe. O vilão também. Às vezes a gente vê umas notícias de jornal, não precisa nem perder tempo vendo que a gente, meu Deus, de onde saiu esse ser? E aquela mãe que fez aquele ser, eu tenho certeza que ela ama e ama muito e sofre muito o filho está fazendo. Já falamos dos presídios. A mãe é a presença de Deus na nossa vida. É o melhor ser do mundo. É o melhor ser do mundo. Complicado, né? Às vezes vocês veem uma mãe fazendo as coisas assim, que esse é o melhor ser do mundo. É, é sim. Só que ela não entendeu ainda. Para a mãe, não tem idade. Você sempre vai ser filho. Você sempre vai ser filho. A mãe sempre vai se preocupar se você chegou em casa na hora que você falou que ia chegar. Mesmo que você esteja agora cuidando dela. Isso não muda. É lei da natureza. Não muda. Uma parte poucos falada da mãe. Quem te ensinou o primeiro Pai Nosso? Quem te ensinou a rezar Ave Maria? Se não te ensinaram, quem te ensinou a juntar as mãos? Não tem como sentir saudade da nossa mãe, amor. Não tem como. É a mãe que Deus designa por iniciar a educação espiritual do filho. Às vezes eu me assusto, principalmente em casa espírita. Uma vez numa roda de conversa, acho que a mãe não voltou mais na casa espírita, deve ser por causa de mim. Numa roda de conversa, eu não posso obrigar meu filho a vir para o centro, ele não quer. Falei, quantos anos seu filho tem? 9. A senhora não só pode, como tem que obrigar. Sua função é essa, educar seu filho espiritualmente. Se ele vai ser espírito ou não, não me interessa. Mas a senhora vem, eu ia para a missa todo domingo. Se eu não fosse, ia dar um problema do cão. E às vezes vem, padre, não é isso não. Não ia. Às vezes a gente tem medo de exercer a energia necessária para educar o nosso filho. E eu não me refiro só à parte escola, não só me refiro só à parte moral, não, à parte espiritual, principalmente. O único local que o seu filho vai aprender sobre Deus é dentro da sua casa ou dentro de uma comunidade religiosa, seja ela que for. Escola, amigo, festinha, televisão. Ele não vai aprender isso. E fique esperto, porque você tem 8 anos para criar o seu filho. São 8 anos o tempo que você tem para colocar todo o conteúdo moral que você precisa colocar na cabecinha do seu filho. Passou de 8 anos, já começa a chegar os amigos,
Passou de 12, já chega a namorada, chega o professor, chega os familiares que começam a conhecer. O tempo é curto. O tempo é curto. Eu não conheço nenhum filho até hoje, se vocês conhecerem, podem falar agora, que depois de crescidos reclamam de irem para a igreja carregados por seus pais, por suas mães. Ou pela igreja, pela casa espírita, seja lá para onde for. Na questão 582 do livro, olha que pergunta terrível. Eu posso considerar que a paternidade é uma missão? Maternidade é a mesma coisa. Olha que resposta interessante. É. Aquela resposta, quando a gente faz a pergunta meio absurda, para os espíritos mandam. Tum. É, eu adoro quando Kardec pergunta, assim, não tens capacidade de entender. Ou seja, para por aí, vamos mudar de assunto. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Constitui ao mesmo tempo grandíssimo dever que empenha mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. O que ele está querendo dizer aqui, se você fracassou na sua missão de paternidade, vai dar problema. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais a fim de que esses o dirijam para a senda do bem. Então a missão do pai não é fazer o filho feliz, é conduzir o filho para a senda do bem. Ele só aprende a ir para a senda do bem se você ensinar a seu filho a sofrer, por exemplo, a sentir dor. Se você fizer tudo por ele, na hora que você não estiver para fazer, ele não vai saber fazer. Simples assim. E lhes facilitou essa tarefa. Porque ele traz aquele espírito, que você não sabe nem se ele é mais evoluído ou mais velho que você, quando ele vê, você não sabe. Ele traz aquele espírito, encolhe aquele espírito, perispírito todinho, tira todas as informações. Coloca o véu do esquecimento, coloca no seu ventre e fala: toma, o filho é teu. E é. É você que vai ter que resolver o problema agora. Ele não lembra de mais nada do que ele foi, do que ele fez, do que não interessa. Agora você tem que conduzir ele de novo. Começa do zero. Isso é mágico. Estou falando de pai e mãe aqui, não é só de mãe, não, tá? Isso aqui é mágico. Quando meu filho nasceu, eu era católico. Eu fui virar espírita com 38 anos de idade. Se eu soubesse disso aqui antes, eu acho que eu teria feito alguma coisa diferente. Deu certo, mas eu acho que eu teria feito alguma coisa diferente. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de endireitar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos e abundância, do que endireitar o caráter do seu filho. Você dá razão, você dá mais importância aqui. Felicidade do seu filho, é o cabelo bem arrumado, a maquiagem bem feita, o carro zero. A que você pondera a sua velocidade, sua felicidade? Quando a gente parte para o mundo espiritual, a gente já sabe disso, né? A gente está aqui há um bom tempo já, vivendo essa doutrina espírita. A gente não leva apartamento novo, a gente não leva carro, a gente não leva nada. Ainda deixa aqui para os outros brigar para dar trabalho quando a gente chega lá. A gente leva o bem que a gente fez, o amor que a gente deu, o carinho que a gente ofereceu, a caridade que a gente doou do nosso tempo. São esses valores que chega lá, pedem para a gente mostrar o que foi feito. Eu fico terrível, porque se André Luiz foi para um Umbral, eu vou para onde? É assustador. Tem um livro chamado Voltei. Ouviram falar nesse livro? Já. Frederico Figner, que doou, fez tudo pelo Espiritismo. Ele chegou lá e falou: quero comunicar lá embaixo para avisar que está tudo bem. Não está tudo bem. Mas eu fiz. Mas não está tudo bem. Demorou 4 anos. 3, não lembro, mas foi 3 ou 4. Para conseguir fazer o que ele queria. Gente, mas vai dar certo. Tem que dar. Se não der, a gente volta. 583. Voltar a gente vai, né? Volta um pouco melhor. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal? É muito comum, às vezes, uma família, você tem 2 filhos, você dá a mesma educação, o mesmo amor, o mesmo carinho. Um faz assim, ó. E dali tem uma grande música, né? Eu sou a ovelha negra da família. Essa ovelha negra é aquela ali que você vai ter. É ali mesmo. Você vai ter que ser um pastor negro igual o pior ovelha para botar aquela ovelha no rebanho de novo. E esses filhos, apesar de todos os cuidados que os pais dispensam, são responsáveis os pais? A resposta é não. Não são responsáveis, não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesado é a tarefa. Você não é responsável. Você passa a ser responsável se você não fizer nada para evitar. Mas às vezes aquele espírito vem com uma predisposição terrível que você não vai conseguir reverter. Você já sabe que você não vai conseguir reverter antes dele vir. E você aceita.
Tá? Vamos nós. Se um filho se torna um homem de bem, agora é o contrário. Os pais largaram ele de mão, não quiseram saber nada dele, nada. Mas mesmo assim ele se torna um homem de bem. Esses pais tiram algum proveito daí? Daquele filho ter se tornado bem? Qual é a resposta que vocês acham que vem? Minha resposta é não. Com certeza não. Quer tomar uma paulada? Toma. Para que você perguntou isso? Você não sabe que Deus é justo? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Os espíritos às vezes vêm com uma espancada. Algumas reflexões sobre a maternidade, mas daqui a pouco a gente vai para o intervalo, não deu. Algumas reflexões sobre a maternidade, mais de 10 minutos eu termino. Primeira parte. A maternidade não começa no nascimento do filho, não começa na gravidez, na fecundação, ela se inicia lá atrás, no projeto reencarnatório. Leia André Luiz. Qualquer livro do André Luiz que fale sobre reencarnação. Ali vocês vão ver todo o processo, como é que funciona. Muito bonito. É possível que você tenha sido consultado antes de assumir essa missão. Caramba, é esse filho? É. Mas como é que ele veio parar aqui? Pergunta para você. Você talvez tenha aceitado. Tem eu acho que é o segundo livro do André Luiz, é Nosso Lar, depois é Mensageiros, né? Os Mensageiros. Tem a história de Segismundo. A história, Funcionário da Luz. A história da reencarnação de Segismundo. Leia esse capítulo. Vai lá, procura Segismundo e leia. Vocês vão entender exatamente isso aqui. Aqueles pais aceitaram aquele espírito. Tem que contar, tem que ler o livro, tá? Não vou dar spoiler, não. Muitos espíritos não têm a maturidade necessária e se aventuram na maternidade. Quantas mães adolescentes nós vemos pelas ruas? Porque a cultura faz aquela propaganda da liberdade plena, que tudo pode, meu corpo, minhas regras. Só que ali, quando você pratica um aborto, não é o seu corpo, suas regras. É o corpo do outro. Desculpe, você está matando. Você vai responder por isso. Não só você, a equipe médica que fez também. Tem um livro do André Luiz que ele relata exatamente isso. O espírito de mulher que chega na porta, bate para entrar ali no hospital e ele vai lá com todo carinho acolher e chega daqui a pouco o porteiro. Para, não vai entrar não. Tem que falar com fulano. Ele vai lá, chama fulano, fulano volta. Aí fulano chega para André Luiz e olha para esse espírito. Mas ela está pedindo, ela está clamando. Olha para esse espírito. Eu vou te dar um pouco de visão espiritual. Quando ele dá visão espiritual ao o André Luiz tem mais de 60 pontos pretos na aula do espírito. E ele fala, esses pontos pretos são todos os abortos que essa mulher praticou como ginecologista. Ela não vai entrar aqui. Quer ver por que ela não vai entrar aqui? Porque ela não está arrependida do que ela fez. Aí ele vai e nega a entrada, o porteiro, sei lá. Quando ele nega a entrada, ela se revolta e começa a xingar ele. Ele olha para o Nelo, está vendo? Nelo te fazer de bobo.